Você não precisa de sorte, nem de dinheiro, nem de motivação. Você só precisa mudar a sua atitude. Isso pode parecer simples, mas é uma das decisões mais radicais, profundas e transformadoras que alguém pode tomar. Neste vídeo, você vai entender como a sua postura diante da vida é, na verdade, o seu destino disfarçado. Fique até o final e descubra como os maiores filósofos estoicos da história nos ensinaram a moldar o mundo, moldando a nós mesmos. A mudança que você busca começa agora. Lição 1. O primeiro território a conquistar é o interno. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Imagine-se em meio a uma tempestade. Relâmpagos cortam o céu. Ventos sacodem as janelas. Tudo ao redor, mergulhado em caos. Mas no centro da sua casa, há uma sala silenciosa, inabalável. Nada do que acontece lá fora tem poder de invadir aquele espaço. Essa sala é a sua mente. E aprender a protegê-la é a base da atitude estoica. A primeira mudança verdadeira que um ser humano pode fazer é interna. Antes de mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, antes de mudar o corpo ou o guarda-roupa, é preciso mudar o olhar. A forma como você interpreta o mundo é mais poderosa do que o próprio mundo. E isso não é apenas filosofia, é sobrevivência. O estoicismo ensina que o maior campo de batalha da vida não está no trânsito, nem no noticiário, nem nas crises. Está dentro de nós. Epicteto nasceu escravo, sem liberdade externa, mas possuía algo raro: domínio sobre sua própria mente. Hoje, mesmo livres no papel, muitos vivem como prisioneiros. Prisioneiros da raiva, do ressentimento, a ansiedade. Você pode ter dinheiro, status e seguidores, mas se não tiver controle sobre os seus pensamentos, ainda será escravo. A mudança de atitude começa com uma pergunta: o que disso depende de mim? Quando você se sente injustiçado, ofendido, frustrado, sua mente grita por reação. Mas o estoico respira e lembra: nem tudo está sob meu controle, mas minha resposta sempre está. A verdadeira força não está em controlar os acontecimentos, está em governar suas reações diante deles. É levantar da cama, já sabendo que o mundo vai te testar, e ainda assim, escolher a compostura. Marco Aurélio escreveu: hoje encontrarei pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, mas nada disso me fere, porque eu continuo dono de mim. Isso é atitude estoica. Não é frieza, é coragem. Coragem de ser soberano, no único território que ninguém pode invadir: sua mente. Quer paz? Comece com o domínio interno. Quer poder? Comece com o autocontrole. Quer respeito? Respeite-se ao ponto de não permitir que o externo abale sua essência. Essa é a primeira grande atitude que muda tudo. A escolha de não reagir automaticamente, de não ser movido pela raiva, pela expectativa, pelo impulso, mas pela razão, pela virtude, pela coragem. E então, o mundo lá fora pode até ser o mesmo, mas você já não é. Lição 2. A atitude é a escolha que te liberta. Na prisão ou na presidência. No deserto ou no conforto do lar. A liberdade real não depende do lugar onde você está, mas da forma como você escolhe encará-lo. E essa escolha tem nome atitude. Quantas vezes você já disse: eu não consigo evitar. Fui levado pela emoção. Agir assim é mais forte do que eu.
Essas frases são prisões invisíveis, correntes mentais que mantêm milhões de pessoas acorrentadas. Há reações impulsivas, mas o estoicismo é uma filosofia sem piedade para as desculpas. Epicteto ensinava: a única coisa verdadeiramente nossa é a faculdade de escolha. Podem tirar de você o emprego, o status, até a saúde, mas ninguém pode tocar na sua capacidade de decidir como você vai reagir. É nesse espaço sagrado, entre o estímulo e a resposta, que mora a sua liberdade. Imagine o seguinte: duas pessoas são demitidas no mesmo dia. Uma entra em colapso, culpa o mundo, afunda. A outra respira fundo, aceita e começa a planejar o próximo passo. O evento é o mesmo, mas a atitude muda tudo. Não é o que acontece com você que define seu destino. É como você reage ao que acontece. A atitude é um filtro. Ela pode distorcer a realidade, ou pode revelá-la. Ela pode transformar um fracasso em trauma, ou em aprendizado. Ela pode fazer de você uma vítima ou um guerreiro. Os estoicos viveram isso na pele. Sêneca, por exemplo, foi exilado, perseguido, difamado, mas não se entregou. No exílio, ele escreveu as obras que o tornaram eterno. Porque ele sabia: a minha atitude não depende do cenário, depende do meu caráter. E aqui vai um ponto essencial. Atitude não é temperamento. Não é sobre ser calmo ou agitado, falar alto ou baixo, explodir ou engolir. Atitude é consciência. É escolher o que você decide alimentar. Você pode escolher entre reagir ou refletir, repetir ou evoluir, reclamar ou agir, se contaminar ou se blindar. Essas escolhas acontecem o tempo todo, no trânsito, no café da manhã, na conversa com seu filho, na forma como você olha para si mesmo. É no ordinário que se constrói o extraordinário. A atitude estoica é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela se torna. Mas treinar esse músculo exige esforço, exige vigilância, exige dizer não ao impulso de ser como todos. Porque todos reagem. Todos gritam. Todos julgam. Poucos escolhem a grandeza silenciosa de manter o controle. Quer mudar sua vida? Comece mudando aquilo que ninguém pode tirar de você. A forma como você se posiciona diante do mundo. Assuma a autoria da sua atitude. E o mundo vai começar a responder diferente a você. No final das contas, a atitude é revolução. É o grito silencioso de quem cansou de ser comandado pelas circunstâncias. Num mundo que ensina a culpar, a atitude estoica ensina a assumir. Num mundo que valoriza a aparência, ela honra a essência. E num tempo onde todos querem vencer, ela ensina a merecer. Não se trata de parecer forte, mas de ser, de verdade, por inteiro, sem plateia. A atitude é o seu gesto mais íntimo de liberdade. E onde há liberdade, há transformação. Lição 3. O mundo é espelho da sua postura. Há uma verdade silenciosa que poucos têm coragem de encarar. O mundo não te trata como você merece. O mundo te trata como você permite. E o que você permite é definido todos os dias. Pela sua atitude. Você já notou isso? Algumas pessoas entram num ambiente e são respeitadas sem dizer uma palavra. Outras são constantemente ignoradas, desvalorizadas, esquecidas. A diferença raramente está no que elas têm, mas no que elas emanam. A sua atitude é uma frequência. Você emite sinais o tempo todo,
Mesmo em silêncio, você comunica como quer ser tratado, o que aceita, o que tolera, o que valoriza, e o mundo apenas responde. Marco Aurélio dizia: se você está aflito por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua estimativa sobre ela. E isso você pode mudar a qualquer momento. Em outras palavras, a forma como o mundo te afeta revela muito mais sobre você do que sobre o mundo. Se você vive se sentindo desrespeitado, talvez esteja ensinando o mundo a te tratar assim. Se você sempre se sente ignorado, talvez esteja se colocando em segundo plano, esperando pouco, aceitando migalhas. O estoico não culpa o ambiente. Ele não implora reconhecimento. Ele entende. O modo como você se posiciona molda o modo como a vida te responde. É como andar num campo de espelhos. Cada gesto, cada escolha é refletida de volta. Se você emana serenidade, atrai serenidade. Se você reage com raiva, provoca mais conflito. Se você se rebaixa, cria espaço para ser pisado. Parece cruel? Talvez. Mas é real. E existe um paradoxo poderoso. Quanto mais você tenta mudar o mundo, mais ele resiste. Mas quando você muda sua atitude, o mundo muda com você. Pense nisso. Você entra num lugar com postura ereta. Olhar calmo, presença firme, sem arrogância, com clareza. As pessoas sentem, sem saber explicar. É como se sua presença dissesse: eu sei quem eu sou. Isso é atitude estoica. É presença silenciosa que inspira respeito. Os estoicos sabiam que não podiam controlar a reputação, mas podiam controlar o caráter. E o caráter bem cultivado projeta ao mundo uma energia que dispensa explicações. E atenção, não se trata de fingir confiança. O estoicismo não é pose, é forja. Sua verdadeira atitude não é o que você mostra, é o que você é, mesmo quando ninguém está olhando. Quer ser tratado com dignidade? Pratique a dignidade. Quer ser levado a sério? Leve a sua própria vida a sério. Quer melhorar seus relacionamentos? Mude a forma como você se posiciona neles. Não com gritos, não com exigências, mas com firmeza, com respeito por si mesmo, com postura inegociável. Porque a vida não entrega o que você deseja. Ela devolve o que você tolera. Você ensina o mundo a te tratar pela forma como você se trata. E essa é uma notícia dura, mas profundamente libertadora. Porque se a culpa não é do mundo, a responsabilidade é sua. E onde há responsabilidade, há poder. Mude sua postura, mude seu padrão e observe o mundo se reajustar. Lição 4. A atitude diante da dor. Define quem você é. Todo mundo sofre, mas nem todo mundo cresce. E a diferença entre quem afunda e quem se torna inquebrável está em uma palavra: atitude. A dor tem o poder de revelar o que há de mais verdadeiro em você. Na alegria, é fácil manter a pose, é fácil sorrir, filosofar, parecer forte. Mas na dor, as máscaras caem. É quando você se vê de verdade. O estoicismo ensina: você não é o que te aconteceu. Você é o que decidiu fazer com o que te aconteceu. Sêneca perdeu um filho. E mesmo diante dessa dor imensurável, escreveu: não é a morte que deve nos assustar, mas a possibilidade de vivermos sem propósito. Isso não é frieza, é coragem. Coragem de não se curvar à dor, mas dar um sentido a ela. Vivemos numa cultura que foge da dor, que quer anestesia imediata. Qualquer desconforto vira trauma.
Qualquer frustração vira motivo para desistir. Mas o estoico entende. Não se foge da dor. Ela faz parte. E pode ser sua melhor professora. Quando a dor chega, e ela vai chegar, você tem uma escolha. Vai deixar que ela te endureça? Ou vai permitir que ela te refine? Epicteto foi torturado. Perdeu uma perna e disse ao seu algoz: eu te avisei que isso podia acontecer. Ele não gritou. Não se revoltou. Não pediu piedade. Ele aceitou o que não podia mudar. E se concentrou no que ainda era seu, a dignidade. A dor é uma bifurcação. Uma estrada leva à vitimização, à amargura, ao colapso. A outra leva à resiliência, à sabedoria, à força interior. Você escolhe. Sim, você escolhe. Essa escolha começa com uma pergunta estoica. O que posso aprender com isso? Essa pergunta muda tudo. Transforma sofrimento em sentido. Transforma ferida em cicatriz com honra. Transforma você em alguém inalterável. A dor não precisa ser o fim. Ela pode ser o início. Pense nas pessoas que você mais admira. Todas passaram pela dor. Todas foram testadas. E o que as tornou grandes não foi o que sofreram. Foi como reagiram. A dor revela. Mas a atitude constrói. Você pode usar sua dor como desculpa para se perder. Ou como alavanca para se encontrar. E agora, uma pausa importante. Se você já passou por uma dor profunda e decidiu transformar isso em força, comente abaixo a palavra inquebrável. Simulation. Inquebrável. Essa será a nossa palavra de honra. De resistência, de recomeço. Porque a dor vai bater. Mas você pode escolher não quebrar. Lição 5. A atitude silenciosa que grita liderança. Há um tipo raro de pessoa que muda o ambiente inteiro, sem dizer uma palavra. Ela não precisa gritar, não precisa impor, nem conquistar pela força. A sua simples presença já comunica algo muito mais poderoso: consistência, direção, firmeza. Ela lidera, mas lidera pela atitude. Vivemos numa época em que muitos querem ser ouvidos, mas poucos querem calar para ouvir. Todos querem seguidores, mas poucos têm clareza sobre para onde estão indo. Querem autoridade, mas não sustentam integridade. O estoico não lidera com discursos, ele lidera com exemplo, e o exemplo é a linguagem mais forte que existe. Marco Aurélio era imperador de Roma, mas era o primeiro a se levantar, o primeiro a refletir, o primeiro a escrever. Ele não exigia dos outros, mais do que exigia de si mesmo. Essa é a essência da liderança estoica. Autoexigência, antes de qualquer exigência. Sua atitude comunica, mesmo em silêncio. Ela mostra o que você aceita, o que você representa, o que é inegociável para você. As pessoas te observam, o tempo todo, no trabalho, na família, nos bastidores, elas aprendem com o seu comportamento, não com as suas palavras. Você não precisa ter cargo. Você precisa ter postura. Liderança não é posição, é disposição. Disposição de fazer o certo, quando ninguém está olhando. Disposição de manter a calma, quando todos perdem o controle. Disposição de agir com ética, quando o caminho mais fácil é a omissão. O estoico é confiável. É rocha. Em um mundo de instabilidade emocional, ele é porto seguro. As pessoas se aproximam. Sentem que ali há clareza, há centro, há verdade. Mas isso tem um preço. A liderança silenciosa exige renúncia. Renúncia da vaidade.
Renúncia da necessidade de aprovação. Renúncia de estar certo o tempo todo. Exige humildade para aprender e firmeza para não se corromper. O estoico entende. Liderar é, antes de tudo, servir. Servir com virtude, com retidão, com caráter. No fim, quem lidera com a atitude não precisa provar mais nada. Sua vida fala por você. Lição 6. A atitude de quem assume a autorresponsabilidade total. Há um ponto de virada na vida de qualquer ser humano. Ele não tem aplausos, nem fogos, nem reconhecimento imediato. É silencioso e brutalmente transformador. Esse ponto é quando você para de culpar e começa a olhar no espelho. É quando você diz: a responsabilidade é minha. Total. É aí que a vida começa de verdade. A filosofia estoica não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela não oferece consolo fácil, nem valida a autopiedade. Ela olha no fundo dos seus olhos e diz: ou você se levanta, ou você será arrastado. E levantar começa com uma atitude radical. Assumir tudo o que está sob seu controle. Tudo. Sua rotina, suas decisões, seu comportamento, sua reação, sua ética, seus resultados. Não importa se te traíram, se te demitiram, se te feriram. A pergunta estoica é sempre: o que posso fazer com isso agora? Assumir responsabilidade não é culpa, é poder. Enquanto você culpa o outro, você permanece preso. Mas quando você diz: fui eu que deixei acontecer, cabe a mim transformar isso. Você retoma o controle. Sêneca escreveu: a vida é como uma peça teatral. Não importa se é curta ou longa, e sim se é bem representada. Você pode não ter escolhido o cenário, mas você escolhe o papel que vai interpretar. E aqui está a chave. A atitude de quem não terceiriza mais nada. Reclamar é fácil. Agir exige grandeza. Culpar o passado é cômodo. Construir o futuro é nobre. Justificar o fracasso é automático. Assumir as rédeas é revolucionário. E sim, você será julgado. Por suas decisões, por seus erros, por suas vitórias. Mas o estoico não busca aprovação. Ele busca virtude. E a virtude só floresce onde existe responsabilidade total. Epicteto disse: enquanto você culpa os outros, você é escravo. Quando começa a se culpar, você está aprendendo. E quando não culpa mais ninguém, você é livre. Isso é maturidade. Quer mudar sua vida? Então pare de esperar, pelo momento certo, pela motivação perfeita, pelo governo ideal, pelo parceiro compreensivo. A vida não vai te dar conforto, mas ela vai te respeitar quando você se posicionar. Assuma a sua rotina. Assuma seus erros. Assuma até aquilo que você deixou de fazer. Transforme tudo isso em matéria-prima da sua ascensão. Porque no fim das contas, ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém vai pagar o preço que só você pode pagar. E ninguém tem mais poder sobre sua existência do que você. Essa é a atitude de quem deixou de ser espectador e se tornou autor. Lição 7. A atitude estoica que imortaliza o seu legado. Um dia, você vai partir. Essa é a única certeza que nos acompanha desde o início. E por mais que a gente tente ignorar essa verdade, ela está sempre ali, silenciosa, observando. Você não tem controle sobre quanto tempo viverá, mas tem controle total sobre como será lembrado. E é aí que entra a mais alta função da sua atitude, o legado.
Legado não é o que você deixa para as pessoas. É o que você deixa nas pessoas. E isso é construído todos os dias. Com cada gesto, cada decisão, cada renúncia silenciosa. O estoico vive com a morte em mente. Não por medo, mas por sabedoria. Porque quando você reconhece a finitude, você começa a viver com mais presença, com mais intenção, com mais alma. Cada manhã vira privilégio, cada relação, um campo de virtude, cada obstáculo, uma chance de moldar o caráter. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, escrevia sobre a morte todos os dias, porque ele sabia: o trono é passageiro, mas a postura pode ser eterna. A sua atitude constrói mais que resultados, ela constrói memória. Como você quer ser lembrado? Como alguém explosivo, instável, frágil, ou como alguém firme, justo, sereno, resiliente? A resposta está na sua rotina, no modo como você trata os outros e no modo como você trata a si mesmo. O verdadeiro legado não se escreve com discursos emocionados, mas com ações consistentes, com dignidade nas quedas, com firmeza nos conflitos, com ética nas decisões difíceis. O mundo grita por exemplos reais, por pessoas que não apenas falam, mas vivem aquilo em que acreditam. E talvez você ache que é pequeno demais, sem influência, sem palco, mas há sempre alguém te observando. Sempre. Um filho, um amigo, um colega, um estranho. E quando você se mantém firme, mesmo quando tudo te empurra para cair, você inspira. Você planta algo que pode florescer muito além da sua existência. A vida é um campo, e sua atitude é uma semente. Algumas germinam rápido, outras levam anos, mas todas deixam marcas. Por isso, não viva apenas para hoje. Viva para ser lembrado, não pelo que conquistou, mas pelo que foi. Porque os bens passam, a fama some, a beleza desaparece, mas o seu caráter, esse ecoa, para sempre. Você já está deixando um legado. Agora mesmo. A questão é: qual? Cada sim que você diz, cada não que sustenta, cada vez que escolhe a virtude, em vez da facilidade, está moldando a história que o mundo contará de você. Mesmo que seja em silêncio, mesmo sem holofotes, esse legado será indestrutível. A vida passa, mas a sua atitude permanece. Ela será para sempre o testemunho do tipo de alma que você teve. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você, sobre a sua busca, sobre a sua coragem, sobre a sua sede de transformação. Hoje, você viu que não precisa esperar pelo momento certo, pela motivação perfeita ou pela aprovação de ninguém. O que você precisa é de atitude. A sua vida muda no exato instante em que você muda a forma como escolhe viver. Você aprendeu que o mundo não te define, a dor não te derrota, os outros não te controlam, e que a liberdade começa quando você assume tudo o que depende de você. A atitude estoica é um ato de resistência. Resistência contra a apatia, contra a impulsividade, contra a mediocridade mental. Ela não te transforma em um personagem ideal. Ela te revela como um ser humano real. Firme, consciente, responsável e inquebrável. Agora é com você. A mudança que você procura no mundo começa com a mudança da sua postura diante dele. Não espere mais. Não adie mais. Não desvie mais. Haja. Se esse vídeo te tocou,
Não o deixe morrer aqui. Inscreva-se no canal Estoico Inquebrável. Aqui, cada vídeo é um convite à lucidez, à força interior, à virtude real. Curta este vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem. Em um mundo carente de firmeza. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje, porque às vezes, uma atitude sua pode mudar o destino de outra pessoa. Você já entendeu? A atitude molda o destino. Agora, é hora de moldar o seu. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Permaneça firme. Permaneça lúcido. Permaneça inquebrável.